No programa de hoje do Engrama Podcast, vamos conversar com a minha amiga pessoal, Candice Soldatelli, tradutora, jornalista, dona de uma escola de idiomas de inglês, entre outros idiomas, e também tradutora de livros de rock, biografias, e recentemente a biografia do ator de cinema Clint Eastwood. Vamos conversar sobre barreiras e mitos de como aprender inglês e outros idiomas, entre outros assuntos diversos. E fique com o nosso programa agora e aproveite o conteúdo. Vou te dizer, Wagner, que é otimista tu dizer que 2% é fluente. Não chega a 1% da população brasileira, porque fluência, aí que tá. O pessoal tem muita confusão com esses conceitos, né? O que é ser fluente num idioma? Ser fluente é tu pegar toda a complexidade do teu raciocínio, tudo que tu consegue transmitir na tua língua materna, né? Então, por exemplo, vamos usar aquela analogia da caixa de ferramentas, tá? Então, tu imagina que na língua portuguesa, tu... Desde o nascimento, a tua língua materna, aprendeu com os pais, aprendeu com a família, aprendeu na escola, tu ficou em imersão a tua vida inteira nessa língua. Então, todo o teu pensamento, seja lá o que tu estiver elaborando na tua cabeça, tu consegue transformar em linguagem com essa caixa de ferramentas gigante que tu tem. É um ferramental, assim, imagina, o tamanho de um container, né? Aí, quando a pessoa vai estudar inglês, no comecinho ela vai ganhar uma chave de fenda e uma chave Phillips. Tu vai ter que se virando com aquelas duas coisinhas lá. Para aumentar a caixa de ferramenta, para pelo menos ter um ferramental para conseguir dar conta de transmitir a tua argumentação, a tua opinião, para fazer questionamentos, para responder a questionamentos, tu tem que ir aumentando aquela caixa. E é gradativo, e tem que trabalhar para comprar mais ferramentas, tem que praticar, tem que treinar para ter destreza. Tu larga, por exemplo, uma chave Phillips de uma pessoa que nunca usou, a pessoa vai sofrer um pouquinho lá. Então, entendeu, Wagner? Aí que tá. Então, o que acontece? Para ter fluência, tu vai ter que ter uma caixa de ferramentas gigante. Leva tempo, leva dinheiro e leva a questão cultural, que daí tem a questão da persistência que tu estava falando, né? Mas aqui no Brasil, o maior entrave que eu vejo para a pessoa chegar na fluência é basicamente assim, ó, uma vez inglês era coisa de gente riquinha, era coisa de elite, quando na verdade é uma necessidade. Hoje em dia tu precisa se comunicar com o mundo. E a língua inglesa foi eleita como a língua franca por vários motivos. Aí não vou entrar em questões de imperialismo norte-americano e não sei o que, não sei o que. A verdade é que o inglês é fácil. Se tu for comparar com outros idiomas, o inglês é uma língua muito fácil. Porque ele é simples, só que requer o quê? Prática, ferramentas, deixar de lado aquela coisa, eu nunca vou aprender, se esforçar, se colocar vulnerável. Porque o aluno adulto, por exemplo, Wagner, o aluno adulto, ele quer se expressar com a mesma complexidade que ele fala em português. Aí eu lembro, agora eu não lembro quando que eu vi essa entrevista, mas tinha uma atriz aí brasileira falando que ela disse que a coisa mais frustrante para ela era essa, que falando português até ela se achava inteligente, mas quando ela falava inglês, ela se achava tão limitada e burra. Mas não é que ela era burra, é que ela não conseguia transmitir na língua estrangeira toda a complexidade do pensamento dela. E como é que a gente alcança isso aí? Praticando. E aqui no Brasil, quanta gente consegue ter acesso a um cursinho de inglês? Nossas escolas públicas, que tipo de inglês tem na escola pública hoje? É muito básico. Então, eles nunca saem do básico. Então, o que acontece? Para tu chegar na fluência, tu tem que primeiro passar o nível básico, porque tem uma tabela que a gente chama de Common European Framework, né, que é a tabela que rege, né, os níveis de qualquer língua estrangeira, seja português, inglês, espanhol, japonês, né? Que daí, então, tem o nível A1, que é de iniciante, que é o básico. Aí tem o nível A2, que é o elementary. Aí entramos na banda que a gente chama de B1. O B1 tu tem o pré-intermediário, intermediário, e aí depois tu entra no B2, que é o intermediário superior. Tá vendo que a gente ainda não chegou no fluente? A gente calcula mais ou menos que para cada nível vai 1 ano, em média. Tá? Tem gente que até vai mais rápido, outros demoram um pouco mais, porque falta prática. Mas aí que tá, até chegar nesse nível B2, quanto estudo? Quanta coisa é necessária? E não acontece por vários fatores. Mas acho que principalmente a base da escola pública é muito fraca. E depois os cursinhos de inglês acabam sendo caros para a grande maioria da população brasileira, né?
E o que tem de acesso gratuito, assim, mesmo assim, é bom, mas falta aquela coisa, né? De aprender, de questões de imersão, né? Passar um final de semana, assim, só falando inglês, custa muito dinheiro. Por exemplo, outro dia, uma moça veio apresentar um programa de imersão para nós. Gente, R$ 1.800, mais que um salário mínimo, para passar sábado e domingo falando inglês. Hoje em dia está difícil para as famílias terem esse tipo de dinheiro para fazer investimento. O intercâmbio no exterior, então, começou a ser um sonho de novo, né? Então, como é que fica? Não é 2% de fluência, porque para chegar na fluência tem que passar todos esses níveis e entrar no que a gente chama de nível C1, que já é o avançado, e depois entrar no nível C2, que daí é o proficiente, o fluente mesmo, aquela pessoa que consegue usar o idioma com todas as propriedades dele. E Candice, para uma família, para uma pessoa que queira fazer inglês e ela está sem recursos financeiros, quer fazer por conta própria, o que você indicaria para ela, assim, já ter uma base, aumentar o vocabulário, fazer um bom vocabulário como base e depois ir para as regras? Pois é, tu sabe que está acontecendo um fenômeno muito interessante, né? Com a popularização dos jogos, né? Videogames, jogos no celular. Hoje, esse nível que eu falei, que é o primeiro, o A1, ele já é eliminado aí. Porque o pessoal já tem uma basezinha da escola, já tem esses games. Essa questão do vocabulário está muito entranhada no nosso dia a dia. Então, alguma coisa básica eles já conhecem. Então, quando eles vêm para um cursinho de inglês formal, tipo como lá na minha escola, o pessoal já vem num nível A2 para B1. Ele já chega ali num elementary, pre-intermediate. Só que chega uma parte do estudo que tu sente a necessidade de aprender um pouquinho mais. Por exemplo, tu tá lá assistindo um vídeo e aí o cara diz: "Oh, I have worked for, sei lá, Amazon for 30 years." Aí eles questionam por que é I have worked e não só I worked. Aí quem que vai te explicar isso aí? Uma teacher, tipo eu, né? E realmente tem umas regrinhas que vai chegar um ponto que tu vai ter acesso no YouTube a aulas gratuitas, por exemplo, né? Eu tenho as minhas aulas lá no canal Futura em nível de ensino médio, né? Seriam aulas assim para o pessoal que vai fazer Enem, vestibular e tal, mas passa todo o conteúdo do ensino médio. São 30 aulas de 15 minutos, pega toda a gramática do inglês assim, claro, né, uma explicação assim meio basicazinha e tal, mas já dá uma boa base, já dá um bom conhecimento. Mas aí o que acontece? Vai chegar uma hora que a pessoa vai necessitar assim, não, mas agora eu precisaria de uma monitoria, eu precisaria tipo de uma instrução um pouco melhor, eu precisaria aprender algumas dinâmicas de conversação. Aí que tu busca um cursinho, né? Mas tem bastante material legal, gratuito na internet hoje. Só que tem que se programar, né? O problema é disciplina. Eu me lembro quando eu estava começando a aprender inglês, que eu aprendi pela necessidade de entender o que eu estava lendo nos jogos. Eu jogava uma série de jogos chamada The Elder Scrolls. Ah, eu me lembro. Hoje é muito popular pelo Elder Scrolls 5, ele ficou muito famoso, porque dragões para todo lado, o pessoal adora dragões, né? E daí todo mundo até acha que o nome do jogo se chama Skyrim 5, né? E não Elder Scrolls Skyrim 5. Olha só. E daí eu lembro que eu queria entender o que os personagens falavam no jogo. Eu acho que eu jogava o 2 na época, 99, 98. Ele ainda era em vetores, ele não era 3D. Sabe? Meu Deus. Eu lembro que tu tinha que, por exemplo, eu quero andar. Daí para andar, tu andava com o mouse e clicava na setinha na tela, andar para frente. Aí eu quero olhar para a esquerda. Eu tinha que clicar no canto esquerdo da tela. E daí ele olhava para a esquerda. Ele não era só mexer o mouse, era bem mais duro. Assim. Mas, Wagner, falando em jogo, uma lembrança que eu tenho muito forte, aí agora sim, agora eu vou denunciar a idade, né? Quando a minha irmã comprou o Super NES dela, Super Nintendo, né? Clássico absoluto, né? A Carol comprou o videogame e tinha o Super Mario, né? E aí, quando eu chegava que apertava naquela... né, batia nos cogumelos e aparecia às vezes um box com um textinho e era em inglês. Naquela época, gente, não tinha como traduzir os jogos como é hoje. Hoje é uma barbada para traduzir um jogo, colocar legenda em português e tal. É barato, inclusive, perto do que era naquela época. Então eu lembro assim que todo mundo que tinha Super NES, que a gente sabe inglês, chama ela aí. O que quer dizer essa coisinha aí? Aí que eu comecei com umas coisas bobas assim
a trabalhar como tradutora. Tu vê como o destino da pessoa acaba ficando traçado, né? Porque daí eu lembro que eu traduzia, então, letra de música para os meus colegas, porque eu já tinha um bom conhecimento de inglês. Eu lá com 16, 17 anos, eu já estava no nível intermediário para intermediário superior, né? Porque chega uma parte do inglês, gurias, que assim, ó, começa uma coisa meio exponencial. Tu pegou aquela base e aí tu começa a agregar em cima daquele conhecimento, estabelecer relações, aí vai rápido. Só que para dar esse clique, aí que é o problema, que é geralmente no nível pré-intermediário. Só que os jogos ajudam muito, Wagner. Eu sempre digo, às vezes as mães reclamam, ai, meu filho passa o dia inteiro jogando, né? Aí eu disse, tá em inglês. Ele tá falando com os caras, sei lá onde, em inglês, no chat, aí, porque agora tem essas coisas, esses jogos, como é que vocês chamam, Wagner? O Discord? Daí eles estão lá falando com um japonês, não sei aonde, um chinesinho e tal. Aí eles estão aí conversando com os caras em inglês. Isso aí ajuda muito, porque tu tá usando o idioma na vida real. Isso aí também dá aquele salto, né, pra pessoa se tornar fluente. Mas Super Nintendo eu joguei muito, cara. O Super Super NES. Mario World aí também, o Bowser, fechar o game ali, né? A gente falava zerar na época. Quando Nossa, eu e a minha irmã era Fechava. Mortal Kombat 2, assim, e às vezes a briga acabava indo pra vida real, né? Porque não pode usar magia. Tá, daí ela ia lá e usava uma magia. Começava a brigar. Mas a diferença com a tua irmã de quanto tempo? 2 anos, Com tu meu irmão imagina? é de 1 ano e a gente brigava, mas era do pescoço pra baixo, não? Não, podia bater no... Não, já não chegava às vias de fato, mas assim, dava uns berros. Que época boa, agora me deu saudades. Eu tava falando do jogo. Dentro do jogo haviam livros com a história do jogo. E daí tu tinha que abrir o livro e quando tu abria o livro tu ganhava uma habilidade. Porque era um RPG, né? É um RPG. É um jogo de interpretação de personagem medieval. Então, sei lá, tu era um guerreiro, um mago, um clérigo, alguma coisa assim. E dentro das masmorras do jogo tinham baús com livros que contavam a história do jogo. Porém, o livro, tu abria o livro e automaticamente tu ganhava uma habilidade, sei lá, ficou 1 ponto de força a mais. E a maioria das pessoas, eu noto isso porque agora eles lançaram uma versão online do jogo, as pessoas vão no baú, pegam o livro tem muitíssimas páginas de lore do jogo, de história do jogo. Deixa eu explicar do tudo em lore. inglês, Desculpa né? interromper o Wagner, para a tua audiência. Lore, aliás, tu viu como essa palavra foi incorporada no português, mas em inglês lore tem a ver com contos, narrativas, lendas, com folclore. Aliás, a palavra em português folclore vem de folk, que é povo, e lore, que é contos, lendas, né? E aí tu viu como entrou. Eu acho muito lindo isso. Aliás, eu sou apaixonada por línguas, idiomas, assim, porque o lore, a gurizada que joga, eles já automaticamente eles incorporaram no português. Daqui a uns anos, olha, eu diria aí uns 3, 4 anos vai estar dicionarizado, já vai estar no português lore como uma palavra usada para narrativa. Corrija se eu estiver errado. E conto não seria tale também? Tale, sim. Mas só lore ficou só que mais, o lore, né? porque o tale pode ser qualquer coisa. Pode ser uma história, uma crônica, um conto moderno, urbano, histórico. O lore, especificamente, ele tem a ver com todo um conjunto cultural de um universo imaginário, né? É muito interessante. Tu viu só que interessante, Wagner? Inclusive tem canais famosos no YouTube. Acho que o mais famoso, ele se chama só Lore. E ele fala justamente isso, a história dentro dos jogos. Muito legal. E aí tu queria ler aquilo lá e... Eu queria ler, eu não entendia, ou entendia algumas palavras, e daí eu comprei um dicionário, eu li um pouquinho, as palavras eu não conheço. Daí eu pesquisava e anotava numa folha. Meu Deus, a trabalheira. E daí eu fui pegando o vocabulário. Eu não conseguia falar, mas eu conseguia ler. E daí Mas a leitura é o que pega primeiro mesmo. E daí eu ia compreendendo a história do jogo. Isso foi me, digamos, abrindo portas para outros materiais. Daí, agora eu consigo... agreguei digamos, sei lá, 100 palavras, 200 palavras. Agora eu já consigo ler um artigo de uma revista. Eu quero pesquisar aquele jogo que vai lançar depois, sei lá, o ano que vem. Eu já conseguia ler o que não tinha na revista daqui. Eu conseguia achar na revista... E eram os primórdios da internet, que não tinha exterior. nem... Tava ainda começando a engatinhar coisas como tradutora, tradução automática, tava começando, né? E daí isso foi me abrindo outras possibilidades, outras janelas para pesquisar mais coisa. E eu noto que as pessoas hoje elas estão muito viciadas em usar tudo em português ou traduzido, ou se eu preciso
descobri isso aqui, eu peço para um amigo ou peço para o ChatGPT traduzir para mim. E a pessoa nunca tenta se aprimorar e se tornar independente. Vai pelo fácil. Só que daí o que acontece, sabe? Chegam lá pelas tantas, tu vai querer ter naturalidade nas tuas interações. E eu sempre digo assim, qual é a naturalidade de tu estar, por exemplo... Então, vamos pegar uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu digo, claro, é de viagem, mas vale como um exemplo. Então, ela estava... né, Candice, no meio do Rio Nilo, fazendo um cruzeiro, né, que era a viagem dos meus sonhos, ir para o Egito. Aí, naquele cruzeiro, no navio, por incrível que pareça, de brasileiros, só tinha o meu grupo, assim, que eram umas 19, 20 pessoas. O resto era todo mundo estrangeiro. Aí tu tá lá no deck do navio, eu olho assim, juro, gente, parecia um personagem saídos dos livros da Agatha Christie, assim, aqueles britânicos, uns senhores e umas senhoras britânicas, com aquelas roupas, assim, aqueles chapéu, aqueles cachimbo, aquelas roupas, tipo assim, de britânico visitando o Egito, ainda da época que o Egito era, né, parte do Império. Eu disse, nossa, que vontade de conversar com esse pessoal. Cheguei lá, hello. Aí ele, hello, daí começou a conversar comigo e tal. Ele perguntou de onde que a gente era, disse que era do Brasil, ele olhou para mim, sempre a mesma coisa. Ele olha para mim, né, imagina loira, assim, né? Não, daí começamos a conversar. Que coisa boa, tu tá lá naquela situação e tu poder interagir com naturalidade com uma pessoa. Agora, imagina a mesma situação, eu com o senhorzinho britânico lá. Peraí, deixa eu ver o que tu falou. Dá o Google Tradutor, aí eu falo, aí mostro pro cara. Não é a mesma coisa. E o que está acontecendo com esse pessoal de games? Sim, tem essa galera ali que pega tudo já mastigadinho. Está traduzido, né? Até eu tenho amigas que trabalham só com tradução de jogos, né? Mas na hora de tu estar lá, online, né? Conversando com um cara, sei lá, da Holanda, como é que tu vai ter naturalidade para conversar? A língua comum vai ser o inglês, tu quer dizer, cara, vai, né, se catar, sei lá. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso, sim. O ChatGPT, aliás, ele tá muito espertinho, tá? Muito. Olha, eu sou tradutora, eu fiz testes, rodei testes, dei até uma palestra um tempo atrás ali na universidade, explicando, ele já está sendo capaz de fazer isso, os pontos fracos são esses, essa questão do contexto assim, mas já resolveu assado, comparei com outras ferramentas de tradução e tal, porque o ChatGPT, ele é generativo, ele vai lendo e vai interpretando não todo o contexto, mas é muito mais espertinho do que o Google Tradutor, que é automático. E se tu vai ensinando ele, que é o que eu faço, então, por exemplo, ele traduz um pedaço de um texto para mim lá, aí ele pergunta, tá bom, não tá, o que poderia trocar? Eu vou ensinando. Aí as pessoas dizem, Candice, tu tá ensinando o inimigo, né? Não é, para mim tá facilitando o meu trabalho, porque, na verdade, o meu ChatGPT com o meu usuário, ele já está sendo tipo um secretário meu, um estagiário meu, que está aprendendo comigo. Claro, se daqui uns 2 anos ele tomar meu posto, tudo bem, fazer o quê? Vou plantar morango e tomate cereja. Mas assim, a questão é essa, não vai substituir. Eu não vou ficar conversando com uma pessoa numa situação de interação. Porque uma coisa que as pessoas, quer dizer, as grandes empresas, as grandes corporações já se deram conta, negócios é sempre uma pessoa com outra pessoa. O fator humano, o fator, né, da subjetividade, isso aí é muito importante ainda. E é ali que entra a questão da comunicação. Você falou ainda há pouco sobre como a gente está incorporando palavras em inglês no nosso vocabulário no dia a dia. Aí falou de tecnologia, né, também de videogames. Agora a gente está nesse momento em que há uma inteligência que supera a capacidade humana de desenvolvimento de vários produtos. E é professora de português, então você tem toda a essência, né, o core ali do domínio de português. Como que é essa questão assim, de ter uma língua tão bonita como o português, que as palavras têm uma vocalização, né, tem uma sonoridade, então é bom falar e escutar, né, o português. E aí a gente acaba, em vários ciclos, incorporando palavras em inglês. Como é isso? Por que isso está havendo? A gente tem que caminhar nessa trilha ou não? Como é que você enxerga esses cenários? Bom, como eu falei para vocês, né? Eu estou nessa área, eu sempre digo assim, o que eu sou? Eu sou uma comunicadora. Como professora, eu comunico um ensinamento. Como tradutora, eu faço a comunicação entre 2 idiomas. Como jornalista, né? Eu transmito informações e tal. Como é que eu vejo essa questão dos anglicismos? Vamos começar assim, essa coisa de pegar muita palavra do inglês e colocar dentro do português.
Tem um caso tipo esse do lore aí, que ele foi adotado naturalmente porque era uma linguagem dentro do nicho dos games. Eu acho que ali não tem problema, sabe? Porque realmente o lore é difícil de traduzir para o português, porque no português eu teria que explicar tudo o que ele significa. Porque tem muitas palavras no mundo, né, gurias, que elas têm isso. Naquela cultura a palavra existe, mas se eu vou traduzir para o português, não vai ser uma palavra só, vão ser 4, 5. Tipo uma que eu adoro, gente, Schadenfreude. O pessoal do alemão, se eu pronunciei errado, me perdoem. Mas Schadenfreude é assim, é quando tu se alegra com o infortúnio dos outros. Não tem tradução para o português, vocês conhecem essa expressão, né? Ela foi incorporada, né? Tipo assim, tu vê alguém, tá se lascando bem feito, sabe? Aquilo lá é o Schadenfreude. Como é que tu vai dizer Schadenfreude? Alegria pelo um outro que se lasca e tu não gostava muito da cara da pessoa e tu ficou feliz. Porque não tem como. Então, o que eu vejo? O caso do lore foi um caso desses que eu acho aceitável. Contudo, ai, lá vou eu com o meu veneno agora. Essa galera de LinkedIn, cara. Mas eu não aguento essa gente. Gente que bota assim, ai, o job, porque eu vou startup, porque não sei o que, essa galera de startup. Ai, que preguiça dessa gente. Tipo assim, eles colocam palavra em inglês aí no meio que eles nem sabem direito o que eles estão falando, mas que... Ai, é chique falar desse jeito. Chique nada. Onde que tá a beleza de tu ser uma pessoa hermética? De não transmitir o conhecimento. Eu sempre digo, a simplicidade é o máximo da complexidade. Tipo, a pessoa que é simples e consegue passar a ideia dela de forma simples e clara, esse cara não é burro, pelo contrário, ele é um gênio. Só é hermético e confuso o cara inseguro de si mesmo, tá? Porque ele quer, eu quero parecer assim, ai, meu Deus, como eu sou espertalhão, né? Nossa, eu tenho um job, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho brega, para começar é brega, até porque o português é uma língua muito bonita. Então, todo excesso é ruim. Eu acho que algumas palavras são necessárias, né? Tu não vai ter como traduzir, por exemplo, sei lá, e-mail, né? Correio eletrônico. O espanhol faz isso, né? Eu acho muito engraçado isso no espanhol. O espanhol traduz até o nome da rainha Elizabeth, né? A rainha Isabela. Né? Não, o nome da mulher é Elizabeth, né? O rei Charles, não, é rei Carlos, né? O William, acho que é Guilherme, né? Rei Guilherme. É porque o William seria Guilherme. Mas assim, ó, daí já é um exagero, né? Mas eu acho que tudo que é comedido, tudo que é sensato, é válido. Mas sabe uma coisa que aconteceu comigo faz pouco tempo? Eu traduzi uma biografia do Clint Eastwood, né? Grande gênio e tal, que era focada mais no trabalho dele como diretor. Né? Quando esse livro chegar às prateleiras, né? Será avisado. Né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque como ele é um livro que tem muitas fotos, aliás, um livro belíssimo, né? Realmente, o jornalista que escreveu fez um trabalho maravilhoso. Gente, só que daí tem uma limitação de tamanho. Aí, o que acontece? Às vezes, um parágrafo no inglês, esse parágrafo com, sei lá, 100 palavras dava conta de transmitir a informação. Passando para o português, das 100 palavras virava 120. E aquelas 20 palavras a mais dava uma quebra na diagramação. A trabalheira que deu, depois que eu entreguei a tradução. Aí o meu editor, o Marcelo, mais o nosso editor-chefe lá, o Germano, eu também, para dar uma enxugada no português, para poder caber, não foi fácil. Porque o português é assim, gente. Ele, como tu falou, a nossa língua é muito bonita. Claro, né? Línguas latinas. Qual que era a língua mais clássica, mais chique que tinha, né? Por muito tempo na antiguidade? O latim do Império Romano. Daí do latim é o português, o francês, o espanhol, o italiano. São línguas belas, né? Que vieram das altas castas cultas, né? E o inglês, né? Nem vou dizer de onde que veio. Diga. Né? Dos fucking Vikings, né? Os vikings, eles se comunicavam assim, tava resolvido o assunto, né? Sabe que às vezes o pessoal se queixa muito, desculpa aí, americanos e ingleses, mas a língua de vocês é assim, ó, né? Nem vou falar do alemão. Mas a questão é a seguinte, ó, às vezes um americano e um britânico, eles passam por gente grossa e mal educada, mas não é. A língua deles é para ser assim.
prática, objetiva, menos palavras, dizer a mesma coisa que no português a gente fica floreando, né? E fazendo belezuras, né? Não adianta, é cultural. Então, eu sempre digo, tem isso também, sabe? Quando a pessoa vai estudar, por exemplo, por conta na internet, né? Esse fator cultural eu acho importante, porque tu tem que entender, às vezes, o porquê que se diz dessa forma e não dessa. Por exemplo, o lance da chuva. Eu estava chegando aqui no estúdio, estava armando um temporal, né? Quando chove muito aqui, a gente diz que chove forte, né? Nós usamos essa expressão, chuva forte, choveu forte, né? No inglês, eles dizem que chove pesado, heavy rain. Alguém diz, nossa, choveu pesado hoje. Ninguém fala assim no Brasil. É cultural, né? Para eles é heavy rain, talvez porque eles estão tão acostumados com aquela garoa, aqueles chuviscos que tem em Londres, aquele tempo todo aquela garoazinha, aquela é a light rain. E aí quando chove pesado, daí as gotas são pesadas. Heavy rain, para eles é isso. E a gente, imagina tu dizer, nossa, choveu pesado ontem, né? A pessoa vai te olhar, né? Que estranho, né? Só para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, você falou que fez a tradução da biografia do Clint Eastwood. E que mais livros e biografias? Nossa. E conta um pouco aí para nós. Olha, eu perdi a conta já, mas eu acho que eu traduzi mais de 40 livros já, a essa altura do campeonato, né? E eu sou especializada em tradução de biografia de rock, que foi meio por acaso que aconteceu isso. E aí tu começa a ficar conhecida por esse nicho, né? Então, eu trabalho faz muitos anos com posso falar o nome da editora? Posso? Né? Com a editora Belas Letras, que é especialista, né, nessa parte de música e tal. E também a Belas Letras, esse do Clint Eastwood vai sair pela Belas Letras também. Então, pois é, eu já traduzi sobre, por exemplo, minha banda favorita, Rush, já traduzi alguns livros sobre o Rush, traduzi também sobre os Beatles, né? E tem um dos meus livros favoritos que eu traduzi, que eu acho sensacional, nem sei se já não está esgotado, é Cartas para o Meu Jovem Eu. São várias celebridades do rock, do cinema, da literatura, políticos também, que eles escreveram uma carta para eles mesmos quando eles tinham 16 anos. E aí eu lembro que aquele dia eu comecei, a primeira carta que eu traduzi foi do Paul McCartney para ele mesmo quando tinha 16 anos. Eu disse, nossa, estou traduzindo um Beatle. Agora eu cheguei no auge, né? Nossa, mas o livro é muito bom. Recomendo, sabe? Cartas para o Meu Jovem Eu. Então, é isso. Eu comecei a traduzir. E eu traduzo, olha, em média, 2 ou 3 livros por ano, porque eu não faço só isso, né? Mas se eu pudesse viver disso, eu viveria só disso. Só demorado fazer a tradução? Aí que tá. Wagner, depende do livro. Por exemplo, quando eu traduzo os livros do Neil Peart, né, que é o baterista do Rush, que o cara é um gênio e tem que fazer muita pesquisa, que a linguagem dele também, aliás, eu sempre digo, o maior elogio que eu já levei na vida foi dessa galera, os fãs de Rush, assim, eles são bem radicais, né? E eu também sou, então eu entendo. Que um deles me disse, Candice, assim, eu lendo a tua tradução, parece que o Neil estava conversando em português comigo. Se ele falasse português, ele ia falar desse jeito. Eu disse, cara, deu. Venci, né? Mas o que acontece? Dei um livro desses, que geralmente tem 400, 500 páginas, eu levo 4 meses, 5 meses, que é um trabalho ali, ó. Sabe? Não tem ChatGPT, sabe? Até, essa é uma curiosidade. Vocês sabiam, né, que as editoras, elas fazem, quando tu compra os direitos autorais, hoje tem várias editoras que proíbem o uso de ChatGPT por questões de direitos autorais, porque no momento que tu coloca o livro lá, o livro é de todo mundo, né? Isso aí vai dar muito rolo ainda. Mas aí um livro desses, 4 meses, um livro mais curtinho, tipo esse do Clint Eastwood aí, que era mais as legendas das fotos, algum textinho jornalístico, assim. Eu demorei 2 meses para traduzir. Agora eu estou terminando o livro uma biografia sobre o The Cure. Esse também era mais curtinho, deu uns 2 meses, vai dar uns 2 meses e meio. Mas é sentar lá no computador e ser paga para ler. Eu digo, é a profissão que eu sonhava ter quando eu era novinha. Então, parabéns. Mas quando se depara com, digamos, uma gíria ou um termo que, como tu falou, não tem tradução para o português. Tem que adaptar. Cara, aí eu tenho que ser criativa. E às vezes aqui que acontece? Lá no meio não me vem uma ideia, Vag, eu marco e eu deixo para depois. Eu sempre digo, eu deixo a ideia dormir. Aí às vezes eu tô lá, deixei para depois, vou assistir um filme ou vou assistir South Park. Sim, eu gosto. Né? Vou fazer o quê? Não me julguem, pessoal, mas acho muito legal. Aí, lá,
tem eles falando, daí tu olha na legenda, outro tradutor teve essa ideia, e essa ideia dele eu posso ir por esse caminho, daí eu consigo resolver desse jeito. E nós temos grupos de tradutores que a gente conversa e troca uma ideia, mas geralmente, quando eu me aperto, não só com gírias, piada é muito difícil de traduzir, porque tu tem que criar uma piada nova. A piada deles não vai fazer assim, ainda mais quando é piada com brincadeiras de linguagem, assim, tu tem que criar uma coisa. Então, tu não é só tradutor, às vezes tu é escritor também, né? Então, é um trabalho complicado. Falando de bandas, quais são as 5 bandas que você mais gosta, além de Rush? Cara, que coisa íntima de perguntar para uma pessoa, né? Bom, Rush é número 1, Rush B. Daí 5 eu não vou conseguir, mas The assim, Cure, não, eu The Cure, eu quis traduzir esse livro aí porque eu comecei a gostar de The Cure agora mais velha, por incrível que pareça. Mas as minhas favoritas são as clássicas, né? Led Zeppelin, Rush, Rolling Stones, Beatles, mas todo esse cânone do rock, né? Black Sabbath, Ozzy Osbourne, carreira solo, eu sou fanática, Iron Maiden, meu Deus do céu. Por isso eu sempre digo, eu tô solteira até hoje porque eu queria casar com o Bruce Dickinson, né? Mas não tem como. Aí não, ele é um lorde, né? Aí, uma experiência. Então, eu tenho uma filha de 16 anos, né? Ano passado a gente foi na Comic Con, na CCXP, e o Bruce estava dando uma entrevista lá. Que ele veio lançar um livro, que ele fez o livro, era uma graphic novel com um jogo, com o álbum dele. Gente, tu tá lá sentada naquela plateia, Bruce ali, tu aqui escutando aquele lorde, né? O cara é piloto de avião, o cara é culto, o cara canta sobre o voo de Ícaro, né? Tipo assim, ele é um deus. E aí eu e a Marimira escutando ele assim, né? E aí eu disse, pô, que privilégio, né? Tá aqui minha filhinha ouvindo esse cara, e a minha filha já é fluente também. Aliás, ela tá terminando agora espanhol, então agora ela vai fazer 17, ela tem 2 idiomas já. Mas, às vezes, as pessoas pensam, ai, Candice, tu botava a coitada sentada ali e fazia estudar 5 horas por dia. Não, é o ambiente da casa. Eu, fluente em inglês, o pai dela, meu ex-marido, fala espanhol, então ela foi criada num ambiente bilíngue. Por isso que, às vezes, eu, fazendo esse parênteses, pais que querem que os filhos falem um idioma estrangeiro, permitam que o ambiente da casa ofereça isso, né? Filmes, não assistir nada dublado, assistir o filme sempre no idioma original, oferecer outros idiomas, porque às vezes as pessoas ficam muito nessa inglês, mas às vezes a sonoridade do italiano, por exemplo, eu achei legal, deixa a criança estudar italiano então no começo, porque isso aí vai abrindo o caminho. Depois que tu aprende a primeira língua estrangeira para aprender a segunda, a terceira, parece que o teu cérebro ele encontra em engrenagem os caminhos para isso. Mas voltando ao Bruce, daí tava lá o Bruce falando inglês, né? E não tinha tradutor simultâneo, essas coisas, né? Aí eu disse, olha só, a galera que está aí escutando, todo mundo olhando para ele e riam quando ele falava uma coisa engraçada. Disse, olha quanta gente, mas é que o público já é voltado para isso, né? E a minha filhinha lá, ai, mãe, ele é inteligente mesmo, né? Sim, filha, ele é culto, né? Sim, filha, é o sonho, né? Eu queria muito casar com ele. Mas é isso aí, tu entendeu? Olha que interessante que abre. Pois é. Tudo isso porque tu tinha me perguntado as minhas bandas favoritas, né? Mas o Iron é massa, mano. Não tem como não gostar de Iron Maiden, cara. Até te falo uma coisa. A minha mulher, entendeu? Nunca gostou. Me via assistindo os shows ali em DVD e tal, em casa. Aí coloquei aquela Tear of the Dragon. Ai, as baladas. Pronto. Aí ela, cara, é uma das músicas preferidas dela. Ela fala até hoje assim, cara, essa música ficou nas minhas top 10, sabe? E aprendeu por causa dessa música. Aí tu falou aquela também do Fly of the Icarus, né? É por isso que eu falo. Acho massa essa música, acho daí muito o que acontece? A questão do gosto musical de uma pessoa. Como eu já sabia inglês quando eu era novinha, né? Novinha aí, 14, 15 anos, 16... Aí já começou uma separação na minha vida. Eu não sou do tipo que eu consigo aguentar uma música com uma letra idiota. Então, eu precisava que a letra me dissesse alguma coisa. Eu acho que é por isso que eu sou tão fanática pelo Rush, né? Porque todas as letras do Rush que foram escritas pelo Neil Peart, elas têm essa pegada filosófica. É outro nível, tu entendeu? Eu não vou querer escutar uma música, ai, beijei você me abandonou, vou tomar um chopp ali na esquina, a balada, o peão, o sertanejo. Não vai bater comigo, tu entendeu? Então, essa questão de tu saber, tá escutando uma música e ter a satisfação de tu tá entendendo, né?
Aí tu começa a ficar seletivo, né? E hoje, onde é que tu encontra música boa nesse sentido? É no rock, não adianta. Exato. Tava formulando uma pergunta e daí eu fui me emocionando com o raciocínio e esqueci o que ia perguntar. Porque fã de rock, né, Wagner? Tu né, cara? O cara tem uma bagagem musical absurda. Combinar. Quando ele começa a falar das bandas que ele conhece, eu fico, caralho, mano. Um dia desse ele me apresentou uma que já tá com 40 anos de carreira, eu nunca ouvi falar, cara. O Dream Theater. Sim, agora que voltou o Mike, né? Coitado, ele tava todo triste que faleceu o cachorro dele, né? O cachorro, e se eu não me engano, o mês passado, né, agora quando a gente tá gravando, ele faleceu a irmã dele também. Nossa! Durante a turnê. Não, e tu vê, eu acompanhei o lance do cachorro, porque o cachorro falecido do Mike é igualzinho à minha tulipa. Eu também tenho uma Yorkshire, que eu amo aquela cachorra. E aí, e não adianta, a gente se apega muito, né, nos animaizinhos. Mas o Dream Theater, os caras são todos músicos virtuosos, né? Não tem... Tu foi no show, né, Val? Eu fui no show recentemente. Até era isso que eu ia falar. Agora voltou a linha do raciocínio. Quem tá assistindo aí, eu sou assim, não se preocupe. Eu pareço um usuário de cannabis sem a cannabis. Ai. Eu penso tantas coisas ao mesmo tempo que embaralha e eu esqueço tudo. Eu lembro que na primeira fila do show tinha um sujeito, o show inteiro balançando uma camiseta como se fosse um cowboy. Assim. Devia ser argentino, porque, cara, só pode. Ele ficou o show inteiro, assim, até algum momento o vocalista da banda, como é que é o Labrie? É Mike Labrie? Acho que é o... Eu não sei. Eu esqueci o nome certo do vocalista. Ele comenta daí em inglês, né? Não, o que é isso? É um pedido de SOS? O que ele tá fazendo? Abaixa essa camisa. Que ele estava realmente incomodado com o sujeito. E daí todo mundo, ouvindo ele falar, olha para o sujeito assim, e o sujeito, a gente nota que ele não sabia inglês, porque ele continuou. Mas sabe que isso aí é uma coisa que frustra as pessoas às vezes quando vem esse pessoal, né? Fora aquele, olá, Brasil, e não sei o quê. Mas aí quando os caras querem se comunicar com a plateia e tal, por exemplo, tu tá assistindo algum tipo de premiação, ou tu tá assistindo, por exemplo, algum evento importante, ou até mesmo uma notícia importante, tá lá em inglês. Né? Eu admiro muito o trabalho das minhas colegas, dos meus colegas intérpretes simultâneos, mas não tem como tu transmitir tudo naquela fração de tempo que eles têm para escutar, então tu perde informação. Então é tão bom tu ser fluente num idioma que tu entende o que a pessoa está falando, né? Daí ele falava, agora na próxima música nós vamos... nós estamos produzindo um novo álbum que vai sair em fevereiro, e daí o nome da música é tal. Aí quando ele falava o nome da música, o pessoal já conhecia, batia a palma, sei o que, interrompia, ele não conseguia falar o resto que ele queria falar. Ele não deixava passar. E daí ele... Parava, esperava e retomava o raciocínio. Eu notei que ele ficou... E agora, será que eu continuo divulgando o álbum que vai sair mesmo? Que ele viu que não estava entendendo o contexto, né? E a leitura que eu faço do que o Wagner estava me contando também da experiência no show é que eles são músicos tão perfeccionistas e tocam num nível eles tão são alto que a perfeição cara. Eles já atingiram, né? Eles estão acima disso. Eu não encontro a palavra no vocabulário agora para dizer onde eles estão, né? James Labrie, eu lembrei o nome dele. E cara, o cara é tão fanático pela perfeição que ele viu um cara na plateia fazendo uma coreografia totalmente fora de contexto, né? E ele se incomodou, né, cara? E acontece isso. Não é uma banda muito normal. Mas ele foi super educado. Falou, eles são muito lords, assim, né? Daí a minha pergunta era sobre isso, porque uma galera esse é um show caro, porque é uma banda muito técnica, então geralmente quem vai ver ou é muito fã, ou é membro de uma banda que vai lá para se aperfeiçoar. Deixa eu ver como é que eles tocam. E daí já é um evento que é caro. A pessoa está na primeira fileira, você já pagou muito caro para estar ali. E ela não sabe uma palavra que a banda está transmitindo para ele. Então Só que sabe o que acontece? Uma coisa que eu noto no estudo do inglês e na forma como se estudava antigamente.
tinha esse material de inglês, Wagner. Às vezes até o cara estudou, até o cara sabe. Mas ele tem aqueles ambientes controlados. Aquele áudiozinho, aquele listening que foi gravado lá no estúdio da Oxford, da Cambridge, com aquele textinho feito para ensinar uma matéria. E eles não têm muito acesso a essas situações de interação, tu entendeu? Então, falta essa prática de escutar o nativo falando, né? Para conseguir entender. Porque, às vezes, o nativo falando tem um ritmo, ele junta as palavras, come outras, aí entra a questão das gírias e tal. Então, a pessoa não consegue captar realmente o que está sendo dito, né? Mas tu acha que por conta de ser instrutora de tanto de português quanto de inglês, tu acha que isso é uma coisa que está enraizada na nossa cultura da pessoa ser... É falta de exposição, Wagner. Eu sempre digo assim, uma praga para mim, assim, que é uma praga... que é tu ir no cinema, tu para na frente lá da sala, dublado, aí tu vai olhar, o único legendado do dia tá lá às 9 da noite, que é a hora que eu já tô dormindo. Eu durmo muito cedo. Eu disse, mas... é porque as pessoas preferem dublado. Não é que prefere dublado. Eles são uns preguiçosos. O cara tem preguiça de ler uma legenda. Gente, que povo é esse? Sabe? Que tem preguiça de ler legenda. Então, assim, mesma coisa agora, com a história da... Quando eu sou do tempo de locadora, tá, Wagner? Aí tu pegava filme, não tinha opção dublado. Era o áudio original e a legenda, porque queimar a legenda é muito mais barato do que um estúdio de dublagem, fazer todo o trabalho de dublar um filme. Aí veio o streaming. A legenda era integrada? Integrada. A legenda não tinha opção na fita VHS, Wagner. Não tinha como apertar um botão. Eu quero esse chinês. Era só queimada já lá na fita, literalmente. Então, eu sou de uma geração que a gente se obrigou a escutar muito inglês. As gerações atuais, elas não têm mais obrigação de escutar inglês. Tu vai no Netflix, tá, então tem esse filme novo aí, deixa eu ver, dublado. Tá? Tem a opção, não sei o quê, dublado. E a pessoa, eu até assistiria em inglês, mas o meu marido, a minha mãe, o cachorro, a vizinha não consegue ler a legenda. Dublado. Então, o nivelamento por baixo. E Candice... eu fico louca. Acontece muito também, acho que um fenômeno mais aqui no Brasil, de alunos de inglês estarem cursando ali no cursinho ou dentro de uma escola de inglês. Aí a escola, para manter ele como aluno, vai passando ele. Então ele vai sempre subindo. Aí vai comprando a apostila, vai passando. Aí passa do intermediate, né? Aí vai dali a pouco ele fluente em inglês, ele preenche um currículo, entendeu? Como fluente em inglês. Mas a performance não condiz, né? E na primeira experiência que ele tem com um nativo americano, inglês da Inglaterra ou da Austrália, cara, ele não consegue entender. E ele consegue desenrolar o inglês falando com um sul-coreano, né? Não, mas isso é bem comum. Eu vou te dizer o que está acontecendo, porque aqui no Brasil existem 2 tipos de escolas de inglês. Isso tem que deixar bem claro, né? Tu tem aquele cursinho que eu chamo que é o cursinho das franquias, né? Eu não vou citar o nome das franquias, porque elas já estão over-citadas por todo lado. Eles trabalham... Como é que eles ganham grana? Com as apostilas que eles vendem. Então, por exemplo, tu vai lá pedir informação, eu gostaria de estudar aqui. O curso custa, por exemplo, R$200 por mês, mas o material é 600. Um material que eles gastaram para fazer uns 100 pila, vamos supor. Então, eles lucram muito em cima do material. Aí a pessoa termina aquele livro, ele não vai querer repetir aquele livro, ele vai ter que comprar um livro novo, e aí que eles lucram, tu entende? E aí tem os cursos que eu chamo de cursos independentes, que é como o curso da minha escola, mas aqui, por exemplo, na Serra tem vários desses que usa material importado de Cambridge, Oxford, Macmillan, todas essas editoras internacionais. Esse material é muito bom, porque ele foi estudado por professores dessas universidades, doutores, dentro das teorias, né, de aquisição de linguagem e tal. E esse material não adianta, tu não avança se tu não tiver performance. Mas mesmo assim, lembra o que o Wagner disse? Eu conseguia ler muito, mas eu não conseguia falar, porque tu praticava mais a leitura do que a fala. Então, a fala requer prática. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi e eu já resolvi lá nas minhas escolas foi o seguinte: quando eles chegam no nível pré-intermediário, eles já começam a participar de aulas de conversação. Porque uma vez, eles deixavam para fazer a conversação lá no final, depois que terminava o 5º livro. Aí o cara não conseguia falar. Como assim que o cara chegou no nível upper intermediate e não fala? Porque não praticava.
praticava só um pouquinho aí naquelas 2 horinhas da semana. Então a gente acrescentou 1 hora extra opcional, né? Porque eu sempre digo, cada aluno sabe de si. Eu ofereço, quer participar, tu participa. Tu participava sempre, Wagner, das aulas de conversação. E aí, a partir do pré-intermediário. Então, lá naquela sala, vai ter gente que fala um pouquinho melhor, vai ter gente que é travado, mas aí falando com aquela pessoa que já está num nível mais avançado, vai destravando, porque é a mesma impressão que dá quando tu vai para o exterior. Ah, eu tô aqui falando com alguém que sabe mais do que eu. Então, vai praticando, tu entendeu? Mas mesmo assim, vamos combinar. Se hoje... Deixa eu ver, faz 2 anos que eu fui para Nova York a última vez. Gente, Nova York, o pessoal, além de falar rápido, cada ano que tu vai para lá tem uma gíria diferente. Por exemplo, a última vez que eu fui, eu fiquei espantada com uma novidade. Tu vai no curso de inglês, tu diz thank you. Aí ensinam que a resposta para o thank you é o quê? You're welcome. Ninguém mais fala isso. Mas tá lá no livrinho de inglês. O nova-iorquino, tu diz assim, thank you. You're good. Tu tá tudo bem, tu não me deve nada. Tipo, you're good. Ou tu esbarra e tu diz, sorry, you're good. Não, you're good. Eles estão falando isso, ó. You're good, you're good. Mas my bad, não? Não, só que daí assim, ó. Nova York. Tu esbarrando, né? You're good, né? E aí eu disse... A primeira vez que alguém me disse assim, you're good, eu olhei pra minha filha e disse... eu não entendi. Porque como era uma expressão nem naquele contexto, né? Mas depois, 5ª vez, eu disse, não, eles estão falando you're good. É a nova do momento lá. Eu disse, thank you, you're good. Sorry, you're good. E era isso. Então, não adianta, a língua é dinâmica. Por exemplo, agora, já que tu falou do português, aí eu tenho lá os meus... Assim, porque é por uma questão de caráter, né? Eu acho que todo profissional, toda pessoa, né? Não que eu queira me fazer de Madre Teresa de Calcutá, mas é uma coisa que eu acredito. Se tu tem um tempinho, eu acho que tu tem que fazer algum tipo de trabalho voluntário e devolver para a comunidade onde tu está inserida. Eu faço isso, tá? Então, agora, por exemplo, eu estou organizando um cursinho de português para estrangeiros, tá? Então, vamos supor que eu faça uma apostila hoje, faço uma apostila. Aí eu vou perguntar para o pessoal... e aí, pessoal, hoje a gente está falando isso. E aí? Mas falava e aí 10 anos atrás? Ficava muito informal, né? Exato. Mas nem isso. Eu acho que o e aí daqui a uns anos vai desaparecer. O português, além de tudo, aqui no Brasil, olha o tamanho do nosso país, gente. Sabe? Tu que é nativo do norte, né? Com certeza tem expressões que tu usa lá, que aqui a gente não vai fazer a menor ideia do que significa. Ou nós, aqui no Rio Grande do Sul, exato, expressões que vêm do gauchesco, assim, né? Por exemplo, tu pergunta, e aí, tudo bem? Tá firme? Sim, firme que nem palanque embanhado. Imagina tu falar isso para um venezuelano que eu tô lá dando aula de português. Palanque embanhado. Ele não vai saber o que é palanque, ele não vai saber o que é banhado. Eu vou ter que explicar, mas daqui a uns anos isso aí desaparece, tu entendeu? Ou ele vai morar em São Paulo, ninguém fala palanque nem banhado em São Paulo. Então, tem esses detalhes que a gente tem que sempre fazer o inverso, tá? Porque eu acho que a pessoa, quando está estudando inglês, ela se cobra muito. Ela tem, assim, ambições irreais, assim. Ficam viajando muito na maionese. Ou é aquele fatalismo, eu não sei nada. Ou eu falo nesse nível aqui, eu não quero nem falar. O pessoal é muito drástico, né? E eu já gosto mais do caminho do meio, como Aristóteles, né? Não é bem assim. Tá conseguindo se comunicar, tá conseguindo se fazer entender. O Wagner falou uma coisa, eu não entendi. Please, can you repeat? I don't understand. O cara vai ter a maior boa vontade de se explicar. Como tu teria com um estrangeiro. Um estrangeiro, tu fala uma coisa para ele, o cara não vai entender. Ele vai dizer, como? Né? Daí tu vai... Não. Por exemplo, comidas típicas da nossa região. Tem uma tal de comida aí que o pessoal chama de batatão. Você sabe o que é isso? O que é, Wagner? Explica com as tuas palavras em português o que é um batatão. Uma torre de batata. Batatão, o que eu entendo é justamente isso. Como tu falou, uma torre de batata. Imagina a Torre de Babel. São um monte de batatas fritas empilhadas. Com camadas. Com camadas de queijo derretido. Queijo e carne. E algum tipo de carne. Tá, mas daí bem tu vai calórico, dizer, né? daí tu vai dizer pra pessoa, né? Como é que é batata em espanhol, eu não sei, mas vamos supor assim,
Em inglês eu diria big potato. O cara vai imaginar que é uma batata. Não, é uma potato tower, né? Tu entende? Layers of cheese and french fries. Aí tu vai explicando. Então é isso, pessoal. Nós também, tu sempre tem que fazer esse jogo de olhar o outro lado. Eu não sei, é difícil entender o nativo. Blá, blá. Gente, imagina o contrário. E como você disse, né? A língua é muito dinâmica, né? E a partir de agora Muda a nossa toda audiência hora. vai começar a falar choveu pesado, mano. Lembra? Não falem. Deus o livre. Vamos mudar, né? Porque já tá na hora, né, de a gente mudar esse de chuva forte para choveu pesado. Uns anos atrás eu acompanhava um canal de carros americano e daí eles ficam tirando sarro uns com os outros dentro da oficina. E como são termos de carros, tu tá habituado com a palavra, sei lá, uma peça de motor em português, quando eles falam inglês, o que é isso? Mas mesmo o conceito de muscle cars, imagina em português eu dizer, meu sonho é ter um carro músculo. Eu quero um Maverick. Ele estava falando essa coisa das gírias novas, e daí eu me lembro que eles estavam aplicando uma pegadinha em alguém, e daí chegou uma pessoa que era chata. Era um purgante. Purgante. Mesmo essa expressão, purgante. Como é que tu vai explicar que a gente usa purgante para uma pessoa chata? Aí tu tem que explicar do remédio, que é para purgar, que não sei o quê. E que é mais a aqui pessoa no sul que é usado purgante, lá para cima Exato, não. Então... Lá é usado o quê? Não tem uma tem uma palavra assim específica. Isso é um mala, né? É um mala. É um cara inconveniente, um cara chato. Aí eles falaram, here comes the chat. Chat, acho que eles usaram. O que é isso? Eu não entendi. Eu fui pesquisar e não tinha tradução. Em lugar nenhum. Aí que tá, é que às vezes o termo é tão novo que ele ainda não caiu, né, nos... Aí eu associei. O chat é um cara chato, inconveniente. E daí fez sentido. Mas é como, por exemplo, tem uma expressão que eu aprendi nos filmes do De Volta para o Futuro, que aí o Martin McFly, lembra que chamava ele de Chick, 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 Chick. Naquela época, imagina, quando o filme saiu, acho que era 86, 87, eu não me lembro. Mas eu lembro que eu tinha aí 12, 13 anos, vamos supor. Eu disse, mas por que tá chamando de... Né? Tic, tic, tic. E na legenda, nessa hora, o cara nem legendava, porque eu acho que o legendador daquela época nem sabia. E é covarde. Quando uma pessoa é covarde, eles chamam de tic, que é tipo pintinho, assim. Mas você começa a pensar, gente, é isso. Esse combo, crença limitante, esse combo, se cobrar demais com expectativas irreais e falta de prática. Daí isso impede a pessoa de ser fluente. Mas o inglês americano ali, quando ele vai se referir a um cara ali que tem umas gatinhas, umas paquerinhas, ele fala umas... Como é que é? Chick também? Eles chamam de ladies man. Mas não tem uma que é... Que é galinha? Não, galinha aqui no Brasil mesmo. Eu assisti uma série que o cara dizia, vou lhe ver umas chick. Não, mas daí chick é as gatinhas. E isso? Né? Como é que é a pronúncia? Chicks. Igual, né, cara? É muito parecido também, né? Mas talvez seja por isso, porque quem tem medinho seria as mocinhas. Exato, né? Cara, daí tu começa a estudar, tu não para mais, porque é muito interessante. Mariquinha também em inglês é uma palavra meio pesada, né? Eu não vou falar. Também evitei aqui. Aí é muito... Mas assim, ó, é muito interessante. Eu gosto muito de estudar essa questão da origem dos termos, etimologia. É uma matéria que eu gosto muito. E como tradutora, eu preciso saber. Aliás, eu sempre gosto de entender o que está por trás de uma determinada expressão ou de uma determinada frase. Eu quero entender como é que funciona isso aí. Então, me aconteceu agora... acho que era o livro do Gary Lee. Enfim, ele estava falando sobre questões de estúdio, de gravação dos anos 70. Da mesa, dos botões, das pedaleiras e tal. E eu disse, meu Deus do céu, eu preciso ver isso. Porque o que acontece? Quando tu vai traduzir, se tu enxerga a coisa e tu entende o que é aquilo, tu consegue passar para o português com mais naturalidade. Não vai ficar aquela coisa traduzida de dicionário. Aí eu dei sorte, né? Eu tinha um estúdio... em Caxias do Sul, que o cara tinha uma mesa dessas antigas dos anos 70. E eu descobri, conversa com um, conversa com o outro, aí vem a parte de eu ser jornalista, que eu conheço muita gente. E aí eu falei, por favor, tu me mostra como é que é. O cara foi lá, ele disse, não, aqui é plug tal, um botão tal, mesa tal. Na hora de traduzir, eu lia em inglês, eu enxergava a mesa, tu entendeu? E eu conseguia passar para o português. Daí...
Então é isso, é vivência. Eu sempre digo assim, ó, falar é viver. Então, às vezes, eu digo para os meus alunos, cara, tu vai no mercado, não faz a listinha em português. Escreve em inglês aí. Quando tu lê os preços dentro da tua cabeça, olive oil, R$120. Vai saber quanto vai estar o azeite de oliva quando esse episódio for pro ar, né? Mas fala o preço dentro da tua cabeça em inglês. Que isso aí vai ajudar a trazer para o teu dia a dia a língua. Nossa, às vezes são coisinhas pequenas, tu entendeu? Mas que ajudam. Desenvolver um método pessoal para aprender? Né? Ou pessoal, ou eu sempre digo, Wagner, descobre onde é que está o teu prazer em estudar. Né? Por exemplo, exercício físico. Todo mundo sabe que tem que fazer. Tem que fazer. Não adianta, tu pode odiar, mas o teu corpo, ele nasceu para se movimentar. Daí tem aquela galera mais chata. Pronto, agora eu vou ser cancelada. Vocês que correm, vocês são umas malas, tá? Correr é vida. Vou acordar às 4 da manhã para correr. Corrida, medalha, aquelas roupas, maratona, não sei onde, assim. Gente, eu odeio correr. Correr é um troço assim, meu Deus, pra mim é beira a tortura. Então, mas pro Wagner, por exemplo, ele adora, vamos supor. Né? Mais ou menos, mas eu odeio. Por que eu vou ficar insistindo na corrida? Eu tenho que fazer exercício. Mas daí o que eu adoro é jogar tênis. Jogar tênis, tu quer me mandar pra quadra às 4 da manhã. Então, a galera sai pra correr, eu vou pra quadra. Eu vou, porque eu gosto, é uma coisa. Então, a questão, necessidade, fazer exercício físico, se eu insistisse na corrida, eu ia desistir, eu não ia me exercitar. Então, eu fui descobrir um exercício que me agradava. Então, é isso que as pessoas não entendem. Não tem essa de dizer, eu não gosto de inglês. Sim, se tu for parar para pensar, mesmo exercício físico é uma coisa que a maioria não gosta. Mas dentro dessa necessidade de fazer exercício físico, tu tem que achar a tua saída para curtir. Então, eu fui atrás do tênis. O cara que precisa aprender inglês. Não, eu não gosto de ir para cursinho de inglês. Então, daqui a pouco, de repente, estuda sozinho, faz um planner, assiste uns vídeos no YouTube, contrata uma prof particular uma vez a cada 15 dias para tirar dúvida. É uma possibilidade. Eu odeio assistir aula online. Vai lá na tua escola de bairro, socializa, conversa com alguém. Não gosto de assistir filme legendado. Então, de repente, vai ler um livro, vai assistir videozinhos curtos, música, tu gosta de música, vai fazer compra um karaokê, tu entendeu? Então, dentro dessa necessidade, tu tem que descobrir os teus caminhos. Agora, não adianta ficar insistindo, né? Não gosta. Gente, não tem não gostar. Eu acho que no mundo globalizado, tu não ter um segundo idioma, tu é um analfabeto. Me desculpe, mas... Analfabeto funcional. Praticamente. Eu me lembro que tinha o filme do Matrix, o Neo, quando ele desperta, ele descobre que ele, na verdade, ele não sabia exatamente fazer o que ele achava que sabia. E daí o pessoal ia ensinando ele, inseria um disquete num programa de computador com, sei lá, como pilotar um helicóptero. Aí passava 1 segundo e na cabeça dele passou, sei lá, 1 ano aprendendo a pilotar um helicóptero. E daí eu me lembro quando eu ia tentar aprender uma coisa nova, eu achava que era assim. Tu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assim. Todo mundo queria, mas não é assim que funciona a curva do aprendizado. Daí chega na prática e tu tem que insistir, e tu se frustra e... isso aqui não é pra mim, desiste. Mas aí vem o fator psicológico que a gente estava falando antes, fora do ar, né? Tu vê, isso é psicologia, Wagner. Tu sabe que eu tenho uma colega minha, 2 colegas, a Júlia e a Sheila, elas estão desenvolvendo um método muito interessante para esse pessoal, para adulto, que tem essa crença limitante, assim, que elas identificaram. Não, tu tem que primeiro resolver essa questão psicológica. Então, a Júlia também, ela trabalhou muito tempo como professora de inglês, a Sheila, professora de inglês especialista em one-to-one, né, que é essa questão do inglês particular. Então, elas desenvolveram essa questão, trabalhar a psicologia, as crenças limitantes e inserir a comunicação junto. É um aplicativo? Não, é um curso. Elas estão criando, elaborando, estão naquela fase beta. Assim, excelente, né? Ideia. Mas é muito boa ideia mesmo. E elas são muito excelentes profissionais. Elas trabalham com... A Júlia trabalhou muito tempo comigo, a Sheila ainda trabalha comigo. Mas assim, bem interessante, bem interessante. E eu acho que vai dar super certo, porque tu viu o que o Wagner estava dizendo? Eu queria que fosse assim, eu me frustro. Amor, a frustração é tua.
sua, tá? Millennials, seus mala. Ah, pronto, agora eu fui cancelada. Mas em termos é que nós, geração X, a gente realmente se acha. Sabe o que a gente se acha? Que somos a última geração pré-internet. Então, muita coisa que a gente teve que fazer toda essa transformação, passar por toda essa alfabetização digital. A gente conhece o mundo das duas formas, então a gente tem mais tolerância à frustração do que a geração de vocês, que é mais imediatista. Só que aí que tá. Como é que tu lida com a frustração? A culpa não é do inglês, Wagner, a culpa é do teu psicológico. Tu tem que saber. Não, ó, hoje eu não estou sabendo isso, mas eu já tive um pouco de evolução. Mês que vem, e ter essa questão de entender que é lento, sim, o processo é lento. Quando tu era bebê, Wagner, tu tinha um mês, tu não falava em português, tu demorou 3 anos para formar uma frase. Então, tem que entender o tempo da linguagem, né? E os estudos hoje estão muito avançados, assim, e realmente tem essa questão que tu tem que aprender a lidar com a frustração. Não, eu não vou botar que nem o Neil, um chip aqui... Né? E aprender a falar inglês. Não vai existir isso aí. Em termos de negócio, de empreendedorismo, o Brasil é um mercado fabuloso para escolas de inglês. A gente nem vai citar nomes aqui, mas teve gente que não ficou milionária, ficou bilionária. Mas eu não vou citar nomes de cursos de inglês. Pois é, mas aí é aquela questão. Bilionário perdendo a dignidade. Vendendo o curso. E a demanda comprando. Não, agora... pois é. Só que as pessoas não fazem o uso do material, né? Essa é a questão. Tem muita gente que começa o ano, vou fazer uma coisa diferente por mim. Eu sou muito crítica com esse pessoal assim que ficou bilionário com essas franquias porque em termos de qualidade, é uma qualidade questionável. Eu, como profissional, particularmente, eu não acredito no método mnemônico, que é aquele de decorar frasezinha. Eu não acredito nisso aí. Porque a comunicação nunca vai ser natural. Talvez como um início, como começar, mas para se comunicar de verdade, aquele método, ele é limitado. Só que, né? Bom, né? A gente não pode... Não quero ser processada. O negócio... E não podemos elencar, né, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro dela, né? Então, ela tem liberdade de comprar o material, só que, infelizmente, como você falou, né, tem muita coisa que não tem qualidade, né? Então... Só que, às vezes, o marketing é bem convincente, né? Mas aí cabe... Mas aí, de novo, tu viu como tudo acaba voltando para a educação básica. Eu acho que o Brasil falhou imensamente no desenvolvimento de uma geração com espírito crítico. As pessoas não têm espírito crítico, elas se conformam com esse nivelamento por baixo, elas se conformam com aquela coisa de viver segunda, terça, quarta, quinta esperando a sexta-feira. Então, infelizmente, é uma mentalidade que parece que é programada para manter as pessoas ali, medíocres, né? Então, mas por um lado a boa notícia é qualquer pessoa que se destacar um pouquinho, que tiver um pouquinho mais de qualificação, um pouquinho mais de espírito crítico, um pouquinho mais de leitura, de persistência, né? Um pouquinho mais de persistência, que souber lidar com a frustração um pouquinho melhor, gente, essa pessoa ela já dispara lá na frente, tu entendeu? Tu tava falando dessa coisa do espírito crítico, eu lembro que eu fui assistir um filme o ano passado com um amigo. E daí eu tinha adorado o filme, achei muito interessante o roteiro, e no final do filme eu fui comentar com ele, o que tu achou do personagem e tal? E ele, foi legal, eu gostei. Ai, que ruim, né? Sim. E daí acabou o assunto. Ai, tá, mas e o que tu achou aquela hora que aconteceu, não sei o quê? Ele bugou, ele não... novamente, uma palavra, ele travou. O bugou entrou já no nosso vocabulário. Ele travou e não sabia responder. E ele mudou de assunto. E Vag, isso aí do bugou, vou aproveitar o gancho, porque eu acho muito interessante, né? Ele surgiu em 1999 por causa do bug do milênio. Gente, eu estava lá. Eu devia ter uma camiseta, né? De novo, denunciei minha idade. Pessoas, né? Não julguem a tia. Mas eu lembro que se falava o bug do milênio. E era um pavor, assim. Todo mundo, realmente, vai ser uma tragédia. Os bancos, tira o dinheiro. Eu sei de gente, que tirou o dinheiro porque estava com medo que ficasse tudo preso no banco, porque todos os computadores iam, né, resetar aquela noite. Não aconteceu nada. Mas aí começou a palavra bug, como falha, entrar no vocabulário corrente. E hoje todo mundo entende o que é bugar. Bugou, bugar, virou um verbo do português. Eu acho isso sensacional. Sim, eu acho que no inglês tem isso com os Simpsons, que o Homer ele fala aquele em inglês o
Quando ele trava, que é D-O-H, e daí uns anos atrás virou uma palavra oficial dele. Sério? Tem no dicionário. Bom, tem todos os anos, né, aquela escolha da palavra do ano, né? Todos os anos. Daí cada dicionário é importantão. Aí tem Oxford, tem o Merriam-Webster, né, que são os dois que eu sigo mais. Aliás, né, o nível de nerd da tua convidada, que tipo de pessoa segue perfil de dicionário e fica lá, uau, que interessante isso, é a Candice. Mas tem dicionário tem perfil? Claro. Tem no Instagram e no X, né? Muito legal. Bora seguir agora, né? Não, eu adoro. Porque daí todo dia tem a palavra do dia. Daí agora tem a palavra do ano e tu vai aprendendo, né? Ai. Daí, esse ano, a palavra do Oxford, né, que é o dicionário britânico, que é o mais famoso, foi brain rot. Aí eu fiquei, puta merda. Brain rot é apodrecer o cérebro, literalmente. Então, da onde que veio essa expressão? Quando a pessoa tá lá assistindo videozinho, né, nas redes, né, e a pessoa fica lá o dia inteiro assim, ó, só scrolling. E aí eles dizem, fulano tá brain rotting, a pessoa tá apodrecendo o cérebro, porque realmente tu entra naquela de dopamina vazia. E um vídeo atrás do outro, quando tu vê, passou meia hora, passou uma hora, e realmente aquilo está comprovado, deixa as pessoas mais burras. Essa dopamina vazia está deixando as pessoas burras. E então essa foi a escolha deles, né? Porque a palavra rot é apodrecer, que vem de rotten, que é podre. E tinha agora a curiosidade do rock. Todo mundo lembra do Johnny Rotten do Sex Pistols, né? Era o vocalista do Sex Pistols, que era o Johnny Podrinho, né? O Joãozinho Podre. Que, aliás, é um cara muito inteligente. Eu traduzi uma das crônicas, uma das cartas para o meu jovem eu, é do Johnny Rotten, muito legal. E aí, o que acontece? Eles escolheram essa palavra, que realmente apareceu em várias pesquisas do dicionário, e eles fizeram uma eleição. Então, tinha brain rot, tinha outras palavrinhas que tinham sido populares, que as pessoas... E o povo escolheu brain rot como a palavra do ano 2024. Meu Deus! E o Merriam-Webster, que é americano, foi polarização. Por causa da eleição, né? Kamala, Trump, né? E aí, o que acontece? Aí a pessoa, mas é uma palavra tão simples para nós, porque nós somos falantes de uma língua românica, uma língua que vem do latim. Então, para nós, polarizar, polos, tá no radical do nosso idioma. Mas para o inglês, não. Para o inglês é uma palavra que vem do latim. Todas as palavras que vêm do latim para eles são palavras grandes, difíceis de entender, por causa dessa raiz. Então, daí essa foi a palavra do Merriam-Webster. Polarization. Teve um ano que foi serendipity. Sim, daí as millennials começaram a fazer tatuagens, né? Serendipity, né? Mas é uma palavra linda. Serendipity quer dizer uma coisa que tu não esperava, que aconteceu por acaso e te deixou feliz. Como é que tu vai traduzir isso? Só que daí, uma descoberta afortunada. Mas tipo... Só que daí tu acredita, Wagner, alguém... Eu acho que começou lá no pessoal daqueles livrinhos, sabe, no romance young adult, parecia muito Serendipity. Aí eu vi que alguém resolveu criar uma palavra, serendipidade, e agora tá aparecendo, mas eu acho feia. Tu vê em português, não ficou legal. Não ficou legal. Mas no inglês fica legal. E aí virou tatuagens e tal, né? Eu acho que teve um outro ano que ganhou Enshiftification. Meu Deus, sim. Sério? Não, vou ter que olhar. É meu verdade. Pai amado. Meu Deus. Eu não conhecia. Nem eu. Dos termos lixo na internet, né? E também de o Wagner, ele circula, né, pelas catacumbas da internet, né? Eu gosto bastante de entrar na Wikipédia. Eu tinha um outro podcast... Tu costumava entrar no Reddit também, né? No Reddit. Aliás, eu acho que eu conheci o Reddit por tua causa, mas enfim. Eu tinha um podcast que eu acompanhava, que eles tinham que era um podcast de humor, e eles tinham um jogo antes de começar o programa, e eles sempre tinham um jogo novo a cada episódio. E daí um dos jogos que eles usavam era 7 passos para as estrelas. que eles entravam na Wikipédia, procuravam e alguém dizia uma palavra aleatória. Sei lá, sapato.
E daí, através dos links relacionados do texto... Dos hiperlinks, aí chegava... Dos hiperlinks, aí ele tinha 7 chances de chegar em uma outra palavra, sei lá, microfone. Ele tinha que chegar do sapato pro microfone. A super interessante, que é falecida, não sei se tem ainda, eles tinham, né? Tem. De caramelo até livro, por exemplo. Daí eles faziam essas relações. Era bem legal essa sessão aí. Aí eu tenho o costume de fazer uma coisa parecida. Eu procuro um assunto que eu quero aprender um pouco mais... E daí, em vez de me perder em todos os hiperlinks da Wikipédia, né, que eu leio todo o texto e eu seleciono alguma palavra que eu gostei mais e daí eu abro uma nova aba e faço isso 7 vezes. Olha. Todo dia. Para aprender alguma coisa nova. Fica a dica, pessoal. Hashtag. Daí eu acabo descobrindo essas coisas malucas, tipo o Enchetification. Candice, a nossa audiência que já nos acompanha já percebeu que eu faço uma pergunta no final dos episódios, que é: o que você diria a si mesmo quando tivesse 17 anos? Qual mensagem você hoje mandaria para a pessoa? Eu traduzi o livro, era 16. E você comentou, né, algumas vezes, né? Qual seria a mensagem que você mandaria e um ensinamento que você faria a si próprio com 17 anos de idade? Olha, eu acho que eu era uma pessoa muito legal e o que eu diria para a Candice de 17 anos? Eu ia chegar lá e dizer: parabéns, deu muita coisa certo, né? Mas vá, segue em frente. Mas acho que basicamente eu ia dizer o seguinte: segue a tua própria cabeça. Tá? Claro, tu pode aprender, tu pode ler, tu pode ouvir as pessoas, mas a decisão final é a tua cabeça. Porque hoje a gente vive na era dos influencers, né? Digo influencer, que é arrogância, né? Tu se apresentar como uma pessoa que eu influencio, né? Eu acho que no máximo tu podia se apresentar como alguém que está transmitindo uma informação, mas o cara que está te escutando é que vai decidir como ele vai usar essa informação. É arrogante tu dizer, né? Eu te influencio, sabe? Tu pode se inspirar, tu pode se motivar, tu pode aprender com alguém, mas cá entre nós, gente, influência, tu é meio um escravo, tu é um subordinado, tu vira uma coisa subserviente para outra pessoa. Não. Então eu ia dizer, Candice, vai adiante, segue a tua própria cabeça, estuda, lê, né? Conversa, viaja, né? Eu acho que eu ia dizer para comprar dólar, né? Mas perfeito. Tipo assim, né? Mas eu ia dizer para ela, tapinha, porque às vezes, sabe o que acontece? Eu falo isso para as pessoas. Eu tenho o costume, eu sempre digo, que legal, parabéns. Aquele elogio sincero, né? E às vezes eu me esqueço de me elogiar. Tipo assim, Candice, esse ano foi... Não, mas deu certo, sabe? Aquele tapinha que a gente se dá nas costas, às vezes é saudável. Claro, não fica se achando na frente do espelho aquelas poses de coach, né? Ai, gente, que era, meu Deus. Mas eu acho que às vezes tu tem que ter aquele self-talk, tipo, dizer assim, tá, calma, vai fundo, né? Que vai dar tudo certo. A gente gosta sempre de recomendar um livro para quem está assistindo. Nossa, meu Deus, Wagner, o que eu vou fazer? Mas eu vou recomendar um livro assim que para mim foi denso pra caramba. E tu acredita que eu fico pensando nesse livro até hoje. O nome do livro é O Reino. E o autor é um autor francês. Agora, se eu pronunciar errado o nome, me perdoem, gente, mas é Emmanuel Carrère, acho que é assim que se diz, Carrère, não sei. Mas, de repente, o pessoal pode deixar ali na legenda. Mas eu li esse livro ano passado. E ele é um escritor francês. O livro é meio autobiográfico, mas meio uma exploração dos apóstolos São Lucas e São Paulo, mas não como figuras religiosas, como figuras históricas, porque essas pessoas existiram mesmo, né? E eu acho muito interessante todo o resgate histórico que ele faz daquela época, né? Depois que Jesus Cristo morreu, como é que era essa questão? Como o cristianismo surgiu? Mas não o cristianismo como uma coisa mística, mas historicamente, porque se vocês pararem para pensar, os mitos e deuses gregos duraram quantos anos aquilo lá? Os mitos e deuses egípcios duraram quantos anos? Gente, o cristianismo está aí há 2000 anos e não dá sinal de arrefecer.
que tem por trás, sabe? E ele faz esse resgate, ele fala até da toda a luta interna, o conflito interno dele como uma pessoa que às vezes acredita, às vezes não acredita em Deus, que às vezes é cristão, às vezes acha, meu Deus, que é bobajada tudo isso, mas aí ele faz isso, ele faz todo esse resgate histórico, esse estudo da Bíblia como um documento histórico, mas outros documentos históricos. O livro é calhamaço. Gente, eu não conseguia largar o livro de tão interessante, assim. E a figura do São Paulo, que cara bem louco. Então, eu adorei. Então, esse livro é bem legal, mas não é para qualquer um. É um livro, assim, que ele é meio denso, assim, pesado. E um livro mais light, que eu li e que adorei, daí, assim, eu achei muito legal. É um livro sobre estoicismo, né? Que tem um escritor, o nome dele é Ryan Holiday, e ele faz isso, ele pega toda a filosofia do estoicismo e ele vai pegando exemplos da história, dos dias atuais e tal, né? E eu li agora deixa eu me lembrar como é que ficou em português, a quietude é a chave. A quietude é a chave, que é um dos preceitos do estoicismo, que tipo, quando as coisas estão muito turbulentas e tal, não tem mal nenhum, às vezes tu simplesmente fica quieto. Em tempo de muda, passarinho não pia, como diz meu pai, né? As folhas estão soprando ainda, tu vai varrer para quê se o vento não parou de soprar? A água, tu vai querer olhar lá no fundo, se a água ainda está turbulenta, espera a água acalmar. Eu acho que essa é a mensagem do livro, e ela é muito boa para os tempos atuais, que as pessoas andam muito desesperadas, muito apocalípticas, né? O mundo está em conflito, tá. Então também não se cobra muito, né? Gente, a gente tá ainda num rescaldo de uma pandemia, coisa que eu nunca imaginei que eu ia enfrentar na minha vida. E às vezes as pessoas estão se cobrando ultra performance, ultra riqueza, não. Eu tenho 25 anos e eu ainda não saí da casa dos meus pais, como se fosse uma vergonha. Gente, calma, muita calma nessa hora, sabe? Então, eu acho que esse A Quietude é a Chave, Ryan Holiday, também é um livro muito bom. Excelente. Eu sou entusiasta também da filosofia estoica, então eu gostaria Cara, muito isso aí de me ler salvou. esse livro. Eu digo para todo mundo, o estoicismo me salvou de mim mesmo, assim, porque tu começa a refletir sobre a filosofia estoica, dava outro episódio. Dá para falar um pouquinho sobre isso. Mas não hoje. Não hoje. Eu estou lendo as cartas de Marco Aurélio, né, que é basicamente ali ele conta vários exemplos assim daquele momento um grande filósofo, né? E de comportamentos estoicos assim, né, de resiliência, né, vamos dizer. Porque sabe que as pessoas pensam que o estoicismo, só para encerrar, é um se conformar. Não tem nada a ver com isso. As pessoas entendem, porque tem um preceito do estoicismo que é a aceitação. Mas não é aceitar e ficar lá passivo, tu entendeu? É tu entender. A vida é assim, a realidade que se apresenta é essa. Ok, dentro dessa realidade, o que está sob o meu controle, o que eu não tenho controle nenhum. Eu não vou ficar preocupada com o que eu não tenho controle. Eu vou me preocupar com o que eu posso fazer dentro da minha área, dentro das minhas possibilidades. É isso, entendeu? Acho bem interessante. Eu tenho uma dúvida pessoal que é em relação no ensino de inglês, quando tu passa o dever de casa para o aluno fazer em casa, como é que o professor sabe se ele realmente se esforçou em aprender ou se ele, de fato, colocou todo o trabalho no ChatGPT ou numa outra ferramenta e só te entregou? Então, agora eu vou ser sincerona contigo, Wagner. Tá? Uhum. Tu trabalha numa empresa de importação e exportação. Uhum. Tu tem que escrever um e-mail lá para a China questionando: eu gostaria de receber a tabela de preços de vocês. Tarará, tarará. Tu tem pouco tempo para fazer isso. Se ele botar no ChatGPT, faz um e-mail assim, assado, dando comando pro ChatGPT, e o resultado sai como ele gostaria, por que eu vou encher o saco do cara? Uhum. Mudou muito. Eu, Wagner, assim, dificilmente eu dou homework hoje para os meus alunos. O homework, o tema dos alunos vai lá e assiste esse episódio do Joe Rogan lá sobre tal coisa que é um assunto que tu gosta. Tu gosta de muscle cars? Então assiste esse episódio aqui que está falando sobre a origem do Mustang nos Estados Unidos. É isso o tema hoje. Aquela coisa de ficar fazendo exercíciozinho e tal, a gente faz em aula. Ou eu dou como um reforço, tipo assim, o Wagner já está tendo uma performance muito boa.
né? Ah, mas a Patrícia ainda tá indo meio mal. Patrícia tá aqui, essa folhinha, ó, traz semana que vem. Só que daí cai entre nós, né? Patrícia, tu tem 16 anos, vamos supor. Tu sabe o que tu tem que fazer. Tu não quis fazer a folhinha, problema teu. Tu tá me pagando para te dar ferramentas pro teu estudo. Agora, no momento que tu não quer estudar, problema teu. Mas acreditem, a gente sempre sabe quando é feito por ChatGPT. Inclusive, já existem aplicativos que tu roda o texto lá, ele faz 4, 5 marcas lá que ele diz que passou por inteligência artificial. Mas assim, ó, eu sinceramente, Wagner, eu não sou daquelas que é contra a ChatGPT. Eu sou super a favor que use, porque é uma ferramenta, isso que as pessoas não estão entendendo ainda. Não vai substituir ninguém, é uma ferramenta. Aliás, uma fala que tem se reproduzido, assim, na verdade, acho que foi um cientista israelense até que falou essa, eu não lembro o nome dele, mas a primeira vez que eu escutei isso foi esse cientista israelense. Ele disse, ninguém vai perder o emprego para o ChatGPT, mas tu vai sim perder emprego para quem souber usar o ChatGPT. Então é isso. Certo. Voltando ao assunto do videogame, uma técnica que eu empreguei para mim, me esforçar a estudar mais certos tópicos que eu tenho dificuldade. Hoje nos jogos, tem muitos jogos que eles têm árvores de habilidades. Então o teu personagem ele começa, digamos, nu, sem nada. E daí, aos pouquinhos, ele vai avançando dentro do... Como é que eu vou explicar? Do nível. Ele vai ramificando para caminhos diferentes. Ou ele vai para a esquerda ou para a direita e depois... Como se fosse um raio, que ele vai se ramificando em vários pequenos raios. E daí, cada ponto, tu ganha, sei lá... eu fico... Eu leio... Eu tenho a compreensão do inglês 0,25% mais rápida. Depois eu fico 0,50% mais rápido. Aí tem uma outra habilidade que é... agora eu consigo ler a página na metade do tempo do que antes. Constância. Constância e progresso. Isso aí não tem como dar errado. Sim, eu consigo aplicar essa fórmula de uma forma que facilite quando eu estou começando a aprender. Tem como... acelerar, tu quer dizer? E aí voltamos ao que eu falei antes. Sim. Esquece, não vai acelerar. Claro, né, Vag? Cada pessoa tem seu ritmo. Mas tu vai ter que ter muita paciência nessa questão da constância, dia após dia, aprendendo um pouquinho mais. Mas eu noto assim que aqueles boosts assim de aceleração geralmente acontecem ali quando tu que tu consegue ler um livro inteiro em inglês e procurar poucas palavras no dicionário ou entender a maioria das palavras que tu não entendia pelo contexto. Acho que isso já é uma marca que diz, não, esse cara tá bom. Ou essas imersões, né? Até eu tô pensando agora em organizar uma imersão. A gente vai, por exemplo, pegar um hotel e botar a galera lá nesse hotel. A pessoa entra sábado de manhã lá e não vai custar R$1.800, vai custar bem mais barato que isso, né? E aí passa o dia inteiro só falando inglês, só se comunicando, fazendo aula, inclusive, porque às vezes tem umas imersões, né, que eu acho um absurdo. O cara vai lá para jogar caçador, jogar vôlei, né, ficar fazendo comidinha, biscoitinho, né? O pessoal vai lá para... Não, seria uma imersão para estudar e ficar falando inglês com outras pessoas e tal, só escutar inglês durante 48 horas, né? Dá, às vezes, uma virada de chave. E intercâmbio, né, Wagner? A pessoa se expor a uma experiência internacional, vai lá para a Irlanda, vai para o Canadá. O Canadá está muito barato, gente, agora. Mesmo com essa alta do dólar, o dólar canadense ainda está mais em conta, acho que estava 4,50, alguma coisa assim. E o governo canadense começou a perder muito aluno para a Irlanda, para o Reino Unido, e por causa da questão do visto. Então, eles deram tipo um subsídio para as escolas de idiomas, né, para voltar a atrair essa galera para estudar lá. Então, os intercâmbios em cidades ótimas, como Vancouver e Toronto, estão bem em conta. Vai lá, passa 2 semanas lá, mas não fica daí com os brasileiros, tá? Exato. Não vai lá ficar, né? Vai falar com os asiáticos e tal. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu fiz em Londres. Aí no meu grupo era uma guria da Suíça, aí tinha um guri da Rússia, que era muito engraçado. Aí tinha um nojentinho lá da Holanda, aquele piá insuportável, né? Aí tinha uma outra guria da Dinamarca e tinha 2 uruguaios. E só eu de brasileira.
Mas aí, claro, tinha outros brasileiros na escola, mas eu evitava, disse, nada contra, mas eu quero falar inglês. Então, porque vira e mexe, tu tá num bando de brasileiro, tu vai acabar falando português. Então a gente se obrigava a falar inglês, porque daí era a única língua em comum de todo mundo. Foi muito bom para mim. Tanto que eu voltei, nossa, o inglês deu um salto, assim. Mas eu posso fazer intercâmbio como adulto? Mas claro! Mas, gente, tem pessoas de 50, 60 anos indo fazer intercâmbio. Tu é um aluno como qualquer um. Daí são todos misturados, jovens e adultos, ou tem intercâmbio só de adultos? Tem turma só de adultos. Só que tu sabe que o adulto tem essa coisa, eu não quero estudar com gurizada. É ótimo estudar com gurizada, porque como eles não têm inibição nenhuma, eles falam, tu aprende. Mas geralmente, assim, o que eu tô notando nas escolas do Canadá tem muito asiático, né? Muito coreano, muito chinês, muito japonês, porque para eles, tipo, em Vancouver é super perto, né? Mas para eles é fácil. Então é bom tu ficar lá com os asiáticos, assim, porque tu se força a falar, né? Eu li também que tinha uma questão dessa de intercâmbio que o pessoal nativo que fala inglês se incomoda porque, que nem a gente estava falando em off antes, a pessoa que fala mais ou menos... O brasileiro fala mais ou menos inglês, o chinês fala mais ou menos inglês, mas os dois conversando e falando tudo errado, eles se entendem. Porque eles usam uma coisa que a gente chama de globish. Sabia que existe isso? Não. Globish seria tipo um inglês global, ou seja, é um recorte. Então, tu imagina que o inglês é uma esfera desse tamanho, aí ali dentro tem o globish, que é um conjunto aí aproximado de 3.000 a 4.000 palavras, que são palavras meio básicas, estruturas sintáticas básicas, mas que é aquela coisinha que vem dos livrinhos de inglês, tu entendeu? Então eles conseguem se comunicar ali dentro. Já o nativo, ele vai ampliar muito para fora desse escopo. E aí, então, porque é isso que é interessante, né? O livro que eu uso hoje na Link Idiomas, que é o American File, por exemplo, que é o livro de adulto, é o mesmo livro que está sendo usado no Japão. Tem uma amiga minha japonesa, ela mora lá no Japão, a Laís. Ela tem uma escola, ela usa o mesmo material que eu uso na Link aqui na Serra Gaúcha. Na Alemanha, eu sei que eles usam também, então tu vê, o material é o mesmo, então as referências são as mesmas, aquelas 3.500, 4.000 palavras são as mesmas e eles se comunicam ali dentro. O que vai dar um pouquinho de diferença aí é a pronúncia, o sotaque. Aliás, o que é a diferença de pronúncia e sotaque? Pronúncia é tu saber, por exemplo, que, deixa eu pensar uma palavra... Bacon, né? Todo mundo sabe que a palavra se pronuncia assim, bacon, né? Ninguém fala bacon, né? Mas daí, por exemplo, um italiano vai falar bacon, né? Um espanhol vai falar bacon, né? O brasileiro, bacon, né? A gente fala meio anasalado, ó, bacon, sai aqui, porque a gente tem esse som anasalado. O americano vai falar bacon, né? E é uma coisa mais ou menos assim, eu não sei, eu não tenho sotaque nativo e não precisa ter sotaque nativo, isso aí é uma bobajada. Tu tem que saber pronunciar a palavra direito. Então, o que acontece? Vai ter diferenças nas pronúncias ali. Mas o pessoal consegue se comunicar. Que a questão é essa, Wagner, é se fazer entender e entender. Uhum. Então é isso que eu ia pedir, se tinha que em algum momento perder o sotaque. Mas que isso, é uma bobajada. Tipo assim, ó, pega uma das brasileiras mais bem-sucedidas que existe, que é a Gisele Bündchen. Até eu traduzi, o primeiro livro dela que saiu aqui no Brasil foi eu que traduzi. Cara, a Gisele tem sotaque ainda, é uma brasileira falando inglês. Tu vai pegar, por exemplo, em entrevistas antigas, pega um outro brasileiro super mega famoso, o Ayrton Senna, falava inglês fluente, né? Então, assim, mas ele tinha sotaque. Isso aí é bobagem, essa coisa de ficar se preocupando. Eu quero falar que nem um nativo. Não, tu tem que saber se comunicar. Essa é a primeira preocupação. Depois tu pode ir fazendo aquela lapidação na tua pronúncia para ficar um pouquinho melhor. Mas tu não precisa falar que nem um americano. Isso é bobagem, não existe. Não tem nem o porquê se preocupar com isso. Pode usar o teu sotaque, até charmoso, né? Candice, você falou dos livros, como é que o pessoal te encontra na internet, um pouco do teu trabalho, da tua empresa? Comenta com a gente. Eu tenho meu perfil no Instagram, que é verificado já, e é Candice Solatelli, bem fácil me achar. Eu também sou muito ativa no X, né? Eu adoro, bem polêmica, mas tudo bem. Tem o Facebook também, é só botar lá, Candice Solatelli, vocês vão olhar ali embaixo na legenda, vai ter ali o meu nome direitinho. E dicas de inglês, esse tipo de coisa, geralmente eu coloco mais no LinkedIn mesmo, né? Essa questão de explicar, que daí eu acabo direcionando para as páginas da minha escola de inglês. E o meu trabalho como tradutora, o meu trabalho como jornalista, toda semana, né? Eu publico a minha coluna no Pioneiro no GZH.
Mas sejam todos bem-vindos. Quem quiser me seguir lá, é só clicar lá, dar um oi, né? Que eu gosto muito de interagir com o pessoal. Nem sempre consigo dar a atenção devida, mas gosto bastante. Muito bem, muito obrigado pela presença. Mas eu que agradeço, gurias. Olha, foi um prazer estar aqui no podcast de vocês. Muito sucesso para vocês também. Obrigado. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima.